Senhor Jesus, estou aqui mais uma vez. Gente, estou tão feliz, tão feliz. Primeiro porque Deus nos deu mais um dia de oportunidade de acordarmos, estar vivos e estar aqui falando do nome dele, falando das maravilhas dele, dizendo que Jesus salva, liberta. Deus é Deus, né? E quem está com Deus, né, a gente sabe que está protegido, está guardado. E eu estou muito, muito, muito feliz pelo dia de hoje. Eu queria pedir a vocês, gente, antes de eu apresentar a nossa missionária, né, que vai contar o testemunho hoje no nosso canal, que vocês entrem no nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal. Lá naquele dedinho lá que tá assim, ó, clica lá, dá um joinha que você gostou, ativa o sininho, que é pra você ver que realmente, quando chegar um videozinho na sexta-feira, chegar lá a notificação pra você, é uma vez na semana, é semanal, então nos ajude a compartilhar, em nome de Jesus. E aqui comigo hoje está a missionária Nájila Alves. Prazer, amada, né, mais uma vez, ter você aqui é uma honra pra mim, né, e ouvir um pouco do seu testemunho, porque eu tenho certeza que é um testemunho edificante e que vai edificar muitas vidas aí do outro lado, né? E, gente, aqui a missionária Nájila é uma bênção. Hoje eu tenho acompanhado um pouquinho da trajetória dela. A mulher tá pregando muito, viu? Meu Deus. Pregando muito, gente. Quando a gente vê realmente o dedo, não, estou vendo a mão de Deus na vida desta mulher. Eu estou vendo que verdadeiramente Deus está trabalhando e que Deus cumpriu as promessas. Porque eu posso afirmar que eu estive, né, um pouquinho da caminhada da minha amada missionária aqui e eu vi que realmente Jesus fez grandes coisas. Não foi assim? Verdade. Glória a Deus. Desde já quero agradecer, né, mano, por essa rica oportunidade a qual você está me dando de estar falando um pouco, né, da minha trajetória, da minha história, daquilo que o Senhor ele tem feito por intermédio da minha vida e na minha vida. Aleluia. Né? E eu quero agradecer a você, a Deus, por essa oportunidade. E eu queria ler uma passagem que se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ou seja, o Senhor, ele é um Deus poderoso. O Deus que nós servimos, ele é um Deus grandioso em todos os seus feitos, porque antes mesmo de a gente vir ao mundo, o Senhor ele já tinha arquitetado e planejado uma história para a minha vida, uma história para a vida da missionária Manu, para a sua vida que está aí nos assistindo. E eu queria falar um pouco da minha trajetória, do meu percurso lá atrás, né, para chegar até aqui, a qual o Senhor ele tem cumprido promessas nas nossas vidas. Mas eu tenho 21 anos de idade e eu passei por experiências muito amargas na minha vida. E eu ainda pequena, eu ainda criança, eu morava aqui em Fortaleza e com 7 anos de idade os meus avós paternos me levaram para me morar em outro lugar. E ali eu fui morar em outro lugar com os meus avós paternos e o meu pai. E chegando ali naquela cidade, naquele local, eu comecei a ir para a igreja por intermédio da minha avó, porque a minha avó ela era uma mulher de oração, mulher intercessora, que buscava a Deus. E eu ainda criança, ela dizia: Nájila, vai se arrumar, tá na hora de ir para a igreja, vamos para a igreja. E eu dizia: não, vamos, quero ir para a igreja hoje. E ela: não, você vai. E muitas das vezes eu, obrigada, mas eu ia. Chegava até dormir nos bancos da igreja lá, mas eu ia para a igreja ali juntamente com a minha avó. E com o passar do tempo eu fui crescendo. Na minha adolescência, com 12 anos de idade, eu fui batizada nas águas e fui batizada com o Espírito Santo. No mesmo dia, o Senhor ele me selou, deu esse presente, que foi ser batizado com o Espírito Santo de Deus naquele momento. E até então, para mim era tudo novo, eu era adolescente,
eu não entendia muito ainda a profundidade do que é conhecer verdadeiramente Deus, mas aquilo para mim era algo assim novo e regozijante para a minha vida. E a minha família, ela foi uma família totalmente desestruturada, porque o meu pai, ele vivia no mundo da droga, ele vivia no mundo do alcoolismo, e a minha mãe também, na época, ela bebia muito, ela bebia muito, não tinha muita responsabilidade com seus filhos, e a minha irmã no mundo do lesbianismo também. Ou seja, eu tinha uma família totalmente estruturada. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu não tinha um espelho em que eu tinha que olhar ali e dizer assim, eu quero seguir aquela pessoa, eu quero seguir o meu pai, eu quero seguir a minha mãe, eu quero seguir a minha irmã. Não tinha esse espelho, esse apoio para a minha vida. E com o passar do tempo, eu ainda na adolescência, o meu avô, eu era muito apegado com o meu avô. E o meu avô, ele foi acometido por uma enfermidade, por um câncer. E ele chegou a falecer e eu era muito apegado a ele. E com o passar do tempo começou a ter brigas dentro de casa. Na época em que meu avô ainda era vivo, juntamente com meu pai chegava bêbado e quebrava tudo. E era aquela confusão, aquela coisa toda. E aquilo dali eu fui crescendo e fui vivendo num ambiente totalmente confuso para minha vida, muito perturbador para mim. E eu lembro-me que com o passar do tempo, a minha família, as minhas tias, as minhas primas que moravam aqui em Fortaleza, foram embora para esse local onde nós morávamos. E ali eu comecei a ser uma pessoa totalmente explorada. Em cerca de quê? A minha família muitas das vezes me exploravam e você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. E por o fato de a minha mãe morar aqui, eu morar lá, e a minha avó já idosa, e tudo isso. E chegou um tempo na minha vida em que minha avó foi-se embora para outra localidade, e chegou um tempo na minha vida em que aquilo dali começou a me revoltar. E eu cheguei a sair de casa, da casa da minha avó, eu cheguei para ela e eu disse, eu ainda na igreja, aí eu disse para minha vovó, eu vou para Fortaleza, vou procurar alguma coisa para mim, não dá mais para mim morar aqui com a senhora, por o fato da minha família me humilhar, me explorar, me rejeitar, me desprezar. Não quero entrar em detalhes profundos, mas ali a minha avó ficou triste, só que eu peguei e vim embora para cá, para Fortaleza. E aqui eu cheguei, e aqui eu comecei a trabalhar em casa de família, eu ainda de menor, comecei a trabalhar em casa de família, e as pessoas, por o fato de eu ainda ser adolescente, as pessoas davam o que elas queriam dar. Não era um salário fixo, não era nada, davam tanto, por saber também da minha história, se aproveitava por o fato, um prato de comida, por uma dormida, e ali eu ficava, passava tempo morando nas casas dos outros, e a minha adolescência foi toda assim, sabe, missionária, em termos de estar morando em casa. E a minha mãe, como bebia muito na época, eu dizia, mãe, eu quero morar com a senhora. Ela dizia, minha filha, não dá pra você morar comigo, porque ela também já morava com os sogros dela, e morava muita gente, e também ela já era humilhada, já era desprezada, rejeitada lá, e não dava de maneira nenhuma, porque também tinha o enteado dela lá, era uma pessoa que ele não respeitava, se alguém fosse pra lá, ele queria abusar, ele queria fazer coisas que não é devida, né? Então, com o passar do tempo, eu comecei a ir trabalhando nas casas dos outros, sempre trabalhando nas casas dos outros, até que certa vez eu vim pra cá, pro bairro, e eu já aqui no bairro, eu ainda na igreja, eu ainda servindo ao Senhor, buscando o Senhor. E eu lembro-me que certa vez eu fui para um retiro, e eu morava com a minha irmã, na época que a minha irmã morava no terreiro de Macumba, de Umbanda, e eu passei um tempo morando com ela, e eu lembro que eu fui para um retiro, e nesse retiro, quando eu voltei, eu feliz, porque estava sentindo a presença de Deus, aquela coisa toda. E a minha mãe disse, Nájila, você não pode ficar mais aqui, porque
a mulher lá disse que você quebrou aqui uma estalta lá dela e ela não quer mais você, que você tem que procurar um lugar para você ir morar. E ali eu chorei muito porque eu não tinha aonde morar, onde é que eu ia morar. E ali eu comecei, Deus, mas para onde é que eu vou? Eu não tenho para onde ir, não tenho aonde ficar, Senhor. Me dá uma luz, me ajuda. E eu lembro que eu conhecia uma amiga minha, que na época ela também era da igreja, e eu contei a minha situação para ela. Ela disse, Nájila, eu vou falar com a minha mãe. Eu vou falar com a minha mãe, se ela permitir, você vai passar um tempo morando aqui com a gente. Eu, tudo bem. E ali ela falou com a mãe dela, ela deixou. E foi onde tudo começou na minha vida. Um destroço, um reboliço na minha vida. Que eu já morando lá na casa dela, ajudando, né, estudando, e indo para a igreja, buscando a Deus. Foi até então que eu comecei a criar uma revolta dentro de mim. E na casa dessa mulher com a qual eu morava, com a minha amiga, ela tinha um filho que era macumbeiro, que andava no negócio de macumba, tinha centro de macumba, essas coisas. E ele começou a conversar comigo, e ali ele começou a despertar. Começou a falar sobre coisas de macumba para mim, sobre coisas de umbanda. E por ele saber de fato a minha história, do que eu estava vivendo, de estar morando na casa de um, de estar morando na casa de outro, naquele momento ele criou uma oportunidade de invadir e se apresentar com propostas para mim. Então ele começou a falar, né, que tinha um terreiro, que se eu quisesse ir lá visitar, as portas estavam abertas para mim, porque tudo ia acontecer diferente para a minha vida. E eu lembro que certa vez eu tinha uma pasta de louvor, que eu ainda estava na igreja, e tinha uma foto minha nessa pasta. E que quando eu chego lá na casa lá da mulher com a qual eu morava, essa pessoa que era macumbeira viu a foto, tirou a foto, e eu pedi a foto. Ele disse que não iria me dar a foto, porque ele iria precisar daquela foto para fazer algo. Então ele não me devolveu a foto. E com o passar do tempo, ele começou a me assediar, eu dentro da casa da mãe dele. Ele começou a me assediar, eu mesmo na igreja, ele ficava me assediando em relação a estar me tocando, a estar pegando em mim naquele momento. E ele dizia, né, você ainda vai lá pro terreiro, você ainda vai estar lá, você ainda vai estar com a gente, porque você é para estar no meio da gente. E com o passar do tempo, aquilo dali começou a me despertar algo. E eu vi a minha mãe do jeito que ela estava, eu vi o meu pai do jeito que ela estava. Era como se, tipo assim, missionária, eu não tivesse família. Era como se eu não tivesse apoio nenhum. Era como se eu estivesse sozinha no mundo. Mas o mais interessante é que a Bíblia diz que pode uma mãe, se porventura que amamenta o seu filho, chegar a se esquecer-se desse que amamenta. Porém, o Senhor, Ele não se esquece das nossas vidas. O Senhor, Ele estava contemplando, o Senhor, Ele já tinha uma história, Jesus, Ele já tinha um projeto na minha vida. Então, com o passar do tempo, começou a criar uma revolta dentro do meu coração, porque eu não tinha amor de mãe, eu não tinha amor de pai, eu não tinha um apoio, como eu falei, e muitas das vezes eu chorava, porque eu via as outras famílias como base, e eu olhava e dizia, eu não tenho família, eu não tenho ninguém se importa comigo, porque na verdade a minha mãe era muito irresponsável. Então eu comecei a criar aquela vontade, e eu abandonei Jesus, saí da presença do Senhor e comecei a frequentar o terreiro de Umbanda. Comecei a ir. E chegando lá, aparentemente algo bem, como se você fosse bem recebida naquele momento. E naquele momento a qual eu estava ali, ele me apoiou, disse, Nájila, você vai ter oportunidade, você vai crescer na vida, você vai ter uma casa, você vai ter um carro, você vai poder ajudar a sua mãe, você vai poder ter isso, você vai poder ter aquilo. E aquilo dali, eu ainda adolescente, por não conhecer o mundo, acabou me encantando, acabou me lubridiando naquele momento. E aquilo dali começou a me encantar.
Foi até então que eu comecei a me aprofundar, comecei a ir, estava indo. Quando eu me dei por conta, eu já estava mesmo aprofundada no mundo da Umbanda. E ali eles preparavam banho para mim, né? Preparavam coisas lá, acendiam velas lá, para poder dar certo, os meus caminhos abrirem, para que tudo pudesse dar certo na minha vida. Aparentemente, entre aspas, estava sendo tudo ótimo, tudo tranquilo. Eu achava que tudo ia dar certo, as coisas iam correr bem, que aquela trajetória realmente ia ser uma trajetória diferente para a minha vida. Mas com o passar do tempo, eu comecei, porque um abismo leva a outro, eu comecei a me envolver também no mundo da prostituição. E certa vez, uma amiga minha também, que na época vivia no mundo da prostituição, eu lembro que eu ia passando por uma rua, e eu chegando nessa rua, ela estava lá toda arrumada, toda vestida de salto. Ela olhou pra mim, ela disse: Nájila, quanto tempo? Aí eu falei: pois não é quanto tempo? Aí ela disse: você tá indo pra onde agora? Aí eu disse: não, eu não tenho pra onde ir, eu tô só dando uma volta. E aí ela disse assim: pois vamos ali numa festa comigo? E eu disse: festa? Que festa? Ela: não, eu não posso te falar onde é essa festa, o nome dessa festa, mas quando você chegar lá você vai ver. Aí eu: tudo bem. Então eu acabei indo com ela. Quando eu cheguei lá, eu me deparei em uma boate, em uma casa de prostituição. Eu tinha na época 14 anos de idade. Eu comecei eu fui nesse dia com ela, e ali eu disse: mas aqui, que festa é essa? Você me trouxe, foi para uma casa de prostituição, para uma boate. Ela disse: mas você não precisa fazer nada não, você fica só aqui, sentada e tudo, e eu vou, e você fica aí, quando terminar a gente vai embora, você curte aí a noite e tal. E ali eu fiquei. E quando ela terminou de se prostituir, que ela veio pra mim, que ela me mostrou cédula de 50, de 100, muito dinheiro, aquilo dali começou a abrir os meus olhos. E foi uma proposta, porque ela falou: Nájila, tá vendo isso daqui? Tu pode ganhar muito mais do que isso. Aquele momento foi uma proposta para a minha vida. E eu acabei cedendo. Até então eu não queria ir, mas eu comecei a me envolver. Eu vou ver como é esse negócio, vou ver como é isso. E eu comecei a ir, comecei a me prostituir, comecei a vender o meu corpo. No começo foi auge, era top, estava na mídia, estava ganhando muito dinheiro, mas ao mesmo tempo havia um vazio muito grande dentro do meu coração. Porque eu estava ali naquele processo, porque na verdade eu queria ter dinheiro para poder dar um acomodismo melhor para minha família, para minha mãe. E a minha mãe ainda no mundo da bebida. E eu naquele momento eu comecei a entrar com tudo, a me prostituir mesmo no fundo do poço. Chegou um momento na minha vida em que eu estava tão angustiada, tão aflita, tão oprimida, porque eu já conhecia a palavra de Deus e eu me afastei. A desobediência também causa isso. Então eu me afastei e ali eu comecei a conhecer outras coisas, outros horizontes, outras coisas que aparentemente para mim era bom. Eu era feliz. Mas com o passar do tempo, é como eu falei, havia um vazio a ser suprido. Havia um oco dentro do meu coração que só poderia ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Só poderia ser preenchido por Deus e por ninguém mais. Dinheiro, fama, carro, casa, nada disso preenche. Somente o Espírito Santo de Deus que preenche o vazio que há dentro dos nossos corações. Mas até então eu não tinha força. E ali eu, no mundo da macumba, eu começava a comer carne crua de joelho, em referência lá. Eu dava as melhores oferendas lá para eles, para poder tudo dar certo para mim. E eles queriam, o Pai de Santo queria me levar para outro país, me prostituir lá. E eu falei até para eles que, na verdade, a minha mãe não ia deixar. E eles: não, mas não se preocupe com isso, porque talvez eles iam fazer alguma coisinha lá para poder minha mãe concordar e eu ir. E eu já estava tudo certo para mim ir. Só que então não deu certo.
o próprio Deus colocou a mão que não deu certo. Então, com o passar do tempo, eu já estava mesmo amarga com essa vida. Lá eles me apelidaram como Índia, porque o diabo ele faz assim, né? Ele coloca o seu nome, tira o seu nome e coloca o apelido que ele quer. Então, ali, queridos, com o passar do tempo, eu já estava triste, angustiada. E eu lembro que certa vez eu estava numa esquina e passou uns crentes. E aqueles jovens passaram e pararam até a mim e perguntaram: eu posso falar um pouco de Jesus para você? E eu disse: posso, pode, porque eu estava com a minha alma sedenta naquele momento. E ali uma jovem me deu uma cartolina assim, uma carta linda. E naquela carta tinha umas coisas escritas que Deus falava: você é preciosidade, eu não abro mão da sua vida. Eu tenho planos, eu tenho projetos a realizar na sua vida naquele momento. E até então, aquilo dali mexeu comigo. Eu chorava muito. E com o passar do tempo, eu estava mais aprofundada no mundo da prostituição. E eu começava a chorar dentro dos banheiros. Eu ia pro banheiro, eu começava a chorar. Eu chorava, pedindo forças a Deus para que eu viesse sair daquele lugar qual eu estava. E depois, quando eu saía dali, eu tinha que lavar meu rosto, passar maquiagem no meu rosto, rir, mostrar que eu era uma pessoa feliz para todo mundo, mas por dentro só Deus sabia. E com o passar do tempo, eu lembro que eu estava dentro de uma boate. Na verdade, eu não podia entrar. Eu conheci uma pessoa que fez uma identidade falsa. E na identidade eu estava com 19 anos. E eu comecei a entrar dentro das boates mesmo, porque eu ficava só nos barzinhos, na parte de baixo. E ali foi a minha perdição total. As pessoas ofereciam drogas para mim. Eu entrei no mundo da bebida, eu entrei no mundo da droga. Eu bebia muito, eu fumava muito cigarro, eu usava muita maconha. Muitas coisas mesmo. E eu lembro que certa vez eu estava sentada num sofá de uma boate e tinha uma menina que eu conhecia ela estava pertinho de mim. Aí ela estava muito bêbada e ela olhou pra mim e ela falou: Nájila, o que é que tu tá fazendo aqui? Esse lugar que tu tá aqui não é pra ti. Sai daqui enquanto é tempo, Nájila. Já faz muito tempo que eu estou nesse mundo aqui da prostituição. Eu conheço. Deus, ele tem obra, Deus, ele tem plano, Deus, ele tem promessa, Deus, ele tem projeto na tua vida. Sai daqui enquanto é tempo, mas esse lugar não é pra ti. E quando eu olhei para aquela mulher, ela estava bêbada, mas Deus usa quem ele quer. E naquela hora que eu olhei para ela, eu comecei a chorar. Eu fui para dentro do banheiro, eu comecei a chorar. Naquele momento eu não consegui mais me prostituir. Invadiu uma tristeza grande no meu coração. E com o passar do tempo, resumindo, a minha mãe voltou para Jesus e começou a ser a minha intercessora. Deus, ele mudou o quadro. Aí até então a minha mãe começava a pelejar, a minha mãe orava, a minha mãe chorava, a minha mãe dizia: por essa causa eu me ponho de joelho, pela vida da minha filha eu pago o preço, eu não vou abrir mão dela, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem na vida dela. E a minha mãe começou a orar, a minha mãe começou a colocar o rosto no pó, a minha mãe começou a chorar pela minha vida, pelas madrugadas. Mesmo eu saindo para me prostituir, a minha mãe estava lá de joelho: Senhor, salva a minha filha, Senhor, vai ao encontro da minha filha, Senhor, dá livramento para minha filha, Senhor, muda a história da minha filha. O poder da oração. A oração, ela muda a situação. A oração, ela tem o poder imenso de mudar a situação. Ei, você que está escutando, a situação a qual tu estás passando, seja no vale, seja no deserto, seja qual for a dor que você está passando, está enfrentando, a partir do momento que tu dobra os teus joelhos e tu começa a falar com o teu Deus, talvez até palavras tu não tem, só tem lágrimas, só tem gemido, tá se arrastando, mas o Senhor, ele escuta.
escuta, o Senhor ele te ouve. Ei, não desista, não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista do teu marido, não desista da tua esposa, não desista daquilo que o Senhor ele colocou nas tuas mãos, porque pode não ter valor nenhum para o mundo, mas para Deus tem valor. Até então, a minha mãe começava a orar pela minha vida e eu já estava sentindo o trabalhar de Deus na minha vida. Eu já estava sentindo algo diferente na minha vida. Eu ia, mas era como se fosse por obrigação. Eu ia como se fosse só por ir. E muitas das vezes o dinheiro acabava, aí o diabo dizia: vai lá, o dinheiro acabou, vai lá, a tua solução é só lá. É lá que é o lugar de facilidade. Vai lá que tu vai conseguir dinheiro e isso e aquilo. E o meu pensamento era de dar uma estabilidade para minha mãe. Só que até então eu não estava tendo retorno nenhum. Eu ganhava muito dinheiro, mas até então eu não tinha retorno nenhum. E com o passar do tempo, eu lembro-me que eu estava a ponto de dar cabo da minha vida, de morrer, porque a vida que eu estava vivendo, sempre o Espírito Santo ali estava me incomodando. E eu lembro que eu fui até aquele terreiro e chegando lá eu falei pro Pai Santo: olha, eu não estou suportando mais a vida que eu estou vivendo. Eu não estou suportando mais a vida que eu estou vivendo. Naquele momento, aquele Pai de Santo foi usado também por Deus. Ele olhou para mim, querido, ele disse assim: Nájila, tu tá precisando é de Jesus na tua vida. Aleluia. Tu precisa de Jesus na tua vida. Se tu não tá se sentindo mais bem aqui com a gente, vai pra igreja, vai buscar Deus, vai pra igreja, vai buscar Jesus na tua vida. Se tu não tá se sentindo bem aqui com a gente. E eu em lágrimas, eu ali chorando. Mais uma vez o Senhor usou uma pessoa para falar comigo. E ali eu sem forças. E aquele outro pai de santo que ali se encontrava, ele começou a rir de mim. Ele dizia assim: essa daí, eu não dou nem 2 dias para ela estar aqui se humilhando. Eu não dou nem 2 dias para ela estar aqui se humilhando para a gente estar fazendo banho, para a gente estar fazendo isso e aquilo para ela. Só que o outro, usado por Deus naquele momento, viu a situação que eu estava e ele viu que só Deus é que poderia me socorrer naquele momento. Então, até então eu não tinha forças. E com o passar do tempo, eu lembro-me que eu estava numa boate e eu chegando lá, missionária Manu, nesse dia eu estava dentro da boate, só que eu fui pro estacionamento que era lá de fora. E eu lembro que naquele momento ali passou um carro e o carro parou bem perto de mim e perguntou quanto era o meu programa. E eu falei tanto. E tinha uma loura perto de mim que eu não tinha muita amizade com ela. E nesse carro tinha 4 caras. E ali ele disse assim: eu vou deixar os meus 2 amigos aqui no hotel e depois eu venho buscar você e essa loura que tá aqui perto. Eu tá certo. Deu 10 minutos, aquele mesmo carro parou de 2 portas, branco, baixo. E a menina que estava perto de mim, ela disse assim: ó, vai aí na frente que eu vou só deixar minha bolsa aqui. Quando eu entro, eles fecham a porta. E eles fecham a porta e eu: vocês não vão esperar outra menina não? Não tem pra outra menina aqui. Lá na frente, os 2 que eles disseram que iam deixar no hotel entraram também. Isso por volta de umas 2 horas da madrugada. Ali, o carro que eles estavam era roubado. Ali eles me levaram para um lugar longe. E quando eu chego lá, que eu olho, só mato e uma lagoa. E ali eu comecei a chorar desesperada. Eu comecei a dizer: pronto, hoje é o meu fim. Hoje eu vou morrer. Hoje eu me deparei com a morte. Eu vi a morte estando ali. E eles começaram a me torturar. E ali naqueles matos, um não quis fazer nada comigo, mas os 3 abusaram de mim. Eles abusaram de mim. Eles abusaram de mim. E ali eu chorava muito.
Eu fiquei desesperada, eu gritava, eu chorava, eu pedia socorro, mas não tinha casa perto. Eu veio na minha mente assim, pronto, agora eles vão me abusar, vão me matar, vão me esquartejar, vão me jogar aqui dentro dessa lagoa e ninguém vai saber mais de paradeiro de Nájila, ninguém vai saber. E ali eles começaram a falar palavras horríveis para mim. E dali os 3 foram-se embora e um ainda continuou lá comigo, me torturando. E dali ele me levou para outro lugar, para outra casa deserta. E que quando eu olho, que eu vejo assim na porta, eu vejo uma peixeira cravada na porta. Eu disse, pronto, ele vai me matar. Ele puxou no meu cabelo e ele disse, eu devia te matar aqui agora. Eu devia te matar, era agora, cala tua boca. E ali eu ficava desesperada, chorando. E com o passar do tempo, ele abusando de mim, de lá ele já me levou para outro lugar também. Eu já estava cansada, desesperada, aflita, chorando muito. E ele me levou para casa do amigo dele que tinha abusado de mim na noite, na madrugada. E lá já por volta de umas 5 para as 6 horas da manhã, quando eu cheguei lá na outra casa, eles abusaram novamente de mim. E eu lembro que eu, despida do jeito que eu tava, eu me levantei desesperada naquele momento. Fui pra cozinha, eu coloquei assim a mão na parede. E naquele momento as palavras, eu cheguei até a me emocionar porque é muito forte. As palavras que eu falei naquele momento, eles ficaram ali parados, eu comecei a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Eu disse, Espírito Santo de Deus, dá sair dessa situação na qual eu estou passando. E naquele momento, eu senti, mesmo eu imunda, me sentindo imunda, mesmo eu me sentindo rejeitada, mesmo eu me sentindo nada, queridos, eu senti a presença do Espírito Santo invadindo aquele lugar. Eu senti a presença do Espírito Santo naquele momento a me abraçar. Ramada canta, ramada. Sharamada canta, ramada. Sudaramada canta, ramada. Ramadães, Ramadãs. Naquele momento, um olhou para o outro e disse, ela era crente, vamos liberar ela agora. Naquele momento, o Espírito Santo, ele foi o meu escudo. Naquele momento, o Espírito Santo, ele foi lá para me dar livramento. Naquele momento, o Espírito Santo, ele foi lá para me ajudar. Havia um decreto no mundo espiritual de morte para a minha vida. Mas o Senhor, ele mandou refúgio, ele trouxe vida novamente para mim. E eles me liberaram, me jogaram lá numa parada. Eu peguei, fui pro terminal e eu fui pro banheiro desesperada, suja. E ali a zeladora que ali estava veio falar comigo, eu contei a minha situação para ela, o que eu estava vivendo naquele momento. Ela olhou para mim e disse assim, você está viva, você é um milagre de Deus. Se você está aqui hoje, é porque grande é a obra que Deus tem na tua vida. Grandes são os planos que Deus tem na tua vida. Porque nós vemos muito caso, isso ela falando para mim, de não precisa 4 não, apenas 1 ou 2 abusar, depois mata. E eles não querem saber porque eles não têm nada a perder. Mas você é um milagre nas mãos de Deus. E eu vim para minha casa. Só que até então, no outro dia, eu retornei para a boate, para falar, para avisar para as outras meninas, dizer para as outras meninas. E ali eu fui. E naquele momento, depois que eu fui para lá, que eu falei para as meninas, que eu vim para casa, o diabo começou a martelar na minha mente. Tu tá com isso, tu tá com aquilo. Começou a colocar coisas na minha mente. E disse assim, não tem mais jeito pra tua vida não. Se mata. Pega uma corda, coloca no teu pescoço e se mata. Ei, não tem mais. Eu escutava a voz dele. Ele dizia, não tem mais jeito pra tu não, toma remédio. Se mata, quem é que vai te querer? Quem é que vai querer uma ex-prostituta? Quem é que vai querer uma pessoa que entrou no mundo da prostituição? E eu comecei a entrar em depressão profunda. Quem me conhece, algumas pessoas, chegou a ver esse momento. Eu chorava muito, eu não queria comer, eu não queria
nem tomar banho, eu não queria me arrumar, eu não tinha vontade praticamente de nada. Para mim era como se a vida não tivesse mais sentido nenhum. Até então, com o passar do tempo, eu tive síndrome do pânico, tive depressão, mas eu sempre dizia, eu não vou tomar remédio. Eu não vou tomar remédio. Porque a intenção do diabo é porque ele não conseguiu me matar naquela noite. Então ele queria me matar aos poucos, me enlouquecendo, colocando depressão, colocando angústia, solidão profunda na minha mente, para que eu viesse dar cabo da minha própria vida. Por muitas das vezes eu até pensei, mas o Espírito Santo ele não permitiu. Até então eu voltei para os caminhos do Senhor novamente. E aí o Senhor ele começou a fazer grandes promessas na minha vida. O Senhor ele começou a trabalhar na minha vida. Eu deixei o Senhor trabalhar completamente. O Senhor trabalha no meu interior. Tira todos os traumas. Tira todas as feridas. Não é fácil. Arranca. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo essas pessoas que fizeram isso comigo. Porque todo dia o Senhor me perdoa. Então eu libero perdão para eles, Senhor. E o Senhor, naquele momento, começou a trabalhar na minha vida. Eu voltei para os caminhos de Deus. Foi uma fase muito dificultosa, muito dolorosa, muito complicada na minha vida, mas tudo coopera, né, para o nosso bem. Então, até aí, então, o Senhor, ele começou a trabalhar, começou a mover. O que é que eu quero dizer para você que está escutando esse vídeo? Muitas das vezes, a desobediência nos leva a nós experimentarmos experiências amargas. Eu tive o privilégio de ter mais uma oportunidade. Mas você, querido, que está escutando esse vídeo, eu quero ser uma voz profética na tua vida. Ei, não desista não. Não desista daquilo que o Senhor tem na tua vida, não. Não desista dos projetos que o Senhor tem na tua vida, não. Continua na perseverança. Continua buscando. E você que não está nos caminhos do Senhor, volta enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo, porque o Senhor, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer fazer tudo novo, ele quer restituir os teus sonhos, ele quer fazer algo novo na tua vida. Volta para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. As experiências que eu passei, eu estou te falando, eu estou abrindo a minha vida, o meu coração, eu não me envergonho de falar esse testemunho, porque é poder de Deus para edificar a sua vida. As experiências que eu passei, eu não quero que você passe, porque eu tive a oportunidade. Quem sabe você não possa ter. Então, aproveite essa oportunidade que hoje o Senhor, ele está te dando. Aleluia. E o Senhor, ele começou, para terminar, o Senhor começou a fazer várias promessas na minha vida. Deus até chegou a usar também a profetisa aqui para a minha vida. Lindo no dia em que eu estava só o bagaço, e ali Deus, ele usou a serva dele para mim, dizendo que me via. Na verdade, eu nem sonhava em pregar a palavra de Deus. Eu achava que Deus ia me usar somente no louvor. E ali, até então, Deus usou ela dizendo que me via de paletó, bem bonitinha na presença de Deus, pregando a palavra de Deus. E hoje, para a glória de Deus, eu prego, eu falo daquilo que o Senhor, ele me manda falar, eu louvo, eu quero fazer, eu quero servir a Deus, para a glória de Deus. E com o passar do tempo, querido, o Senhor, ele começou a me dar louvores. E um dos louvores que o Senhor, ele me deu, ele colocou no meu coração o título como Livramento. E o Senhor, ele falou comigo, filha, esse louvor é para você se lembrar da onde eu te tirei. E eu quero cantar um pouquinho aqui para você, que diz assim: Deus, tantos perigos eu passei, até me desesperei e pensei que era o meu fim. Se encontrava na escuridão, em meio à grande aflição, eu clamei a ti. O inimigo até se alegrava, com os demônios comemorava, dizendo, vai ter sepultamento.
Mas quando a morte ao meu lado chegou, eu vi as mãos de Deus me dando livramento. Envergonhado e confundido, o inimigo ficou, pois mesmo sem eu merecer, eu vi as mãos de Deus livrando-me do mal. Livrou-me do perigo, livrou-me da escuridão, livrou-me da aflição que angustiava o meu coração, livrou-me da morte que pra mim era o fim. Me deu mais uma chance, por isso estou aqui. Te agradeço, Deus. Hoje minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. Hoje minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Oh glória, esse Deus é fiel, né, queridos? Aleluia. Amém. Gente do céu. Gente, esse vai ser um encerramento diferente de todos os outros que eu já fiz. Eu confesso a vocês que eu tô com meu coração se transbordando. Eu tô precisando chorar muito, muito, porque é um testemunho muito forte. Muito forte. E eu quero pedir só a vocês que não deixem de assistir esse testemunho. Não deixem de assistir esse testemunho. Eu encerro aqui agradecendo a cada um de vocês. Missionária, muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero lhe dizer que seu testemunho me edificou muito. Eu me senti edificada. Deus, ele tem uma forma de trabalhar que só Ele sabe, né? E agradeço aqui quem tá por aqui por trás, né? Tá o Arthur, tá a Glória, tá o Luquinha gravando. É isso, gente. Eu não tenho mais palavras. Só gratidão a Deus, gratidão a Deus. Senhor, muito obrigada. Muito, muito obrigada, Deus. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus ainda não te esqueceu.